Medo. Medo de sentir medo. Angústia. Taquicardíaca. Sudorese nas mãos. Desespero. Pânico. É sobre isso que esse vídeo vai falar agora. Olá, sou Daniel Mastral. Hoje nós vamos falar sobre essa esfera de medo que tem atormentado muitas pessoas. Tem aumentado demais o número de pessoas que têm apresentado o quadro sintomático dessa síndrome, conhecida também como síndrome do pânico. Muitas pessoas confundem isso com opressão, com demônios, né? Pode ser também um desdobramento do estresse, tá? Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade estressante, né? Mas vamos conhecer um pouquinho melhor para a gente separar o natural do espiritual, o fato do mito, né? O que é verdade mesmo e aquilo que não representa a verdade em sua plenitude. Então, antes de mais nada, quero aproveitar, tá vendo essa imagem aqui atrás? É do nosso mano, do Gentili, né? Ele foi nosso aluno do primeiro grupo extensivo de batalha espiritual, eram 14 aulas, cada aula com 3 horas de duração, eram 14 módulos de ensino ali, onde a gente procurou expandir o tema de batalha espiritual. Ele foi, então, participante desse grupo, hoje ele é um missionário e eu louvo a Deus pela vida dele. Então isso é muito gratificante para mim, saber que Deus está me usando como instrumento de bênção, para poder despertar os que dormem e também para despertar talentos, despertar dons, despertar chamado nas pessoas, né? Então hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico, né? E lembrando que muitas doenças psiquiátricas que hoje nós conhecemos, que a psiquiatria conhece, anteriormente não conhecia. Então a leitura que eles tinham de muitos dos quadros sintomáticos de doenças psiquiátricas não é o mesmo que se tem hoje. Hoje ganhamos em maturidade e mais equilíbrio e sensatez nessas questões. Por exemplo, o pânico era considerado um desespero sem causa. É um desespero sem causa. A histeria também. Você já deve ter falado, aquela mulher é histérica, né? A histeria é uma síndrome patológica psiquiátrica, tem tratamento, tem controle, em alguns casos tem cura, mas tem que procurar o médico. Então a histeria também não era conhecida. Pânico também é um desespero sem causa, é frescura. Essa pessoa está com frescura, é isso que achavam, né? Depressão era considerada uma espécie de melancolia. Não entendiam que era um desbalanço bioquímico no interior do córtex cerebral, né? E que o apoio medicamentoso ia trazer um reequilíbrio naquela equação, ia ter mais endorfina, né, mais serotonina, que são enzimas que trazem o seu bem-estar. Então isso levou um tempo, né, para ser digerido, aprofundado, conhecido e tudo mais, né? Inclusive no livro A História de Mitri, nós vamos contar um pouquinho sobre o Evelyn Hills. E o Evelyn Hills, eles tinham métodos também estranhos. As clínicas psiquiátricas mais antigas, eles tinham um negócio chamado cadeira giratória. Colocava a pessoa amarrada numa cadeira e girava, 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 para ver se aquela tontura, aquela vertigem colocava as ideias daquela pessoa, supostamente o paciente, em equilíbrio, né? Davam choques, tem a terapia de choque, né? Faziam ali um tratamento chamado hidroterapia. Imagina que horror, te coloca numa camisa de força e te joga numa banheira gelada, água fria, gelada, né? Ainda te tiram de lá molhado e te jogam numa sala acolchoada lá para você se debater. Hidroterapia, quer dizer, são tratamentos desumanos, porque eles não conheciam ainda essas patologias. Hoje já se conhece. Pode ser espiritual, Daniel? Pode, eu não vou descartar isso, né? Porém, antes de nós vislumbrarmos a possibilidade de ser algo espiritual, é importante nós descartarmos as possibilidades naturais, né? Então vamos um pouquinho mais à frente, né? A síndrome do pânico, a definição de síndrome do pânico feita por médicos. Está escrito o seguinte: a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo. Medo intenso de que algo ruim aconteça. O avião vai cair. Esse elevador está balançando muito, isso aqui vai despencar.
Aí eu estou sentindo uma falta de ar, acho que vai começar um incêndio no prédio, né? Por exemplo, né? Ou às vezes simplesmente uma sensação de morte que você acha que está morrendo, embora não esteja, né? Você tem a sensação de falta de ar, de taquicardia, que você sente que vai morrer, mas está tudo bem com você. É algo da sua psique, né? Desespero, medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso, ou sinais de perigo iminente. Então é um comportamento que hoje a ciência, a psiquiatria passa a ter um novo olhar, um novo vislumbre. Inclusive nesse vídeo nós vamos apresentar 2 depoimentos de pessoas que têm essa síndrome e acho que ninguém melhor do que o próprio paciente falar um pouco do que sente. E veja bem, essas pessoas eu gostaria que você tratasse elas, vocês todos, né? Tratassem elas com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, porque elas estão dando a cara a tapa, né? Estão expondo uma situação íntima delas para poder edificar a sua vida, para poder lhe trazer esclarecimento, para poder lhe dar norte, para te incentivar. Você está sentindo isso também? Procura um médico. Olha, eu estou melhorando agora, eu estou fazendo tratamento, eu estou melhorando, mas eu dei um passo, eu fui atrás, né? Então é esse o objetivo que essas pessoas vão ter hoje de somar nesse vídeo. Então eu peço por gentileza, né, em amor a Cristo, que vocês recebam essas pessoas com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, porque elas estão sendo muito sinceras e muito corajosas de apresentar aqui em público, né, para um vídeo que vai ficar para a posteridade, os seus problemas, as suas dificuldades, que normalmente a gente esconde embaixo do tapete. A gente apresenta para a sociedade o nosso lado nobre, o nosso lado bonito, melhor ângulo de perfil, esse meu ângulo é bom, né? Não é assim? E não, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos limitados. Todos nós, eu e você. Tá? Então essas crises de síndrome do pânico geralmente começam na fase final da adolescência ou início da fase adulta. Apesar disso, pode ocorrer também depois dos 30 anos de idade, né, já passado a infância. Uma coisa interessante é que quando acontece com criança é difícil diagnosticar. Vai ter que esperar essa criança crescer para ela conseguir verbalizar melhor aquilo que ela sente e aí sim estabelecer um diagnóstico, um laudo e um tratamento, né? Antes disso fica difícil. A síndrome do pânico também ela costuma afetar, curiosamente, as estatísticas dizem, afetam mais mulheres do que homens. Homens, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja, né? Nós temos que amar, e amar é acolher, amar é abraçar, amar não é apontar o dedo, isso é frescura, tá? Minha mulher é muito histérica, ela fica com medo do nada, não entendi porquê, sabe? O marido é um parceiro, tudo que eu faço com a minha esposa, a gente faz junto. Sabe, a gente cozinha junto, a gente estuda junto, a gente louva junto, né? A gente passeia junto, a gente só não faz academia junto hoje. Isabela tem 2 hérnias de disco, tem uma bursite crônica, né? Então ela tem alguns fatores limitantes que impossibilitam ela de fazer uma atividade física como ela gostaria para poder queimar de fato a caloria e tudo mais. Mas ela também não tem prazer nisso porque ela sente dor, tem fibromialgia também, toma medicação, enfim, é gente como a gente, é ser humano, limitada, né? Então ela só não vai para academia comigo, mas o resto a gente faz tudo junto, né? E sempre fizemos. Outrora, quando a Isabela era mais nova, ela ia para academia comigo também, né? E fazia até mais ginástica do que eu. A menina tinha sangue nos olhos, né? Então, algumas coisas que podem ajudar ou podem desencadear a síndrome do pânico. Situações de estresse extremo, talvez no trabalho, pressão familiar, né? Às vezes tem familiares que realmente não têm noção, né? E te colocam numa pressão assim, você vai casar, mas os seus familiares querem escolher o tipo de casamento, o tipo de vestido, onde você vai morar. Quer dizer, toda essa pressão, por isso que a Bíblia diz deixar pai e mãe. Não quer dizer desprezar o pai e mãe, não é abandonar pai e mãe, mas é a oportunidade de vocês construírem o seu lar, de vocês aprenderem com os seus erros, né? Então, uma dessas seria um estresse extremo. Morte ou adoecimento de uma pessoa muito próxima pode desestabilizar a pessoa. São pessoas mais frágeis, tá? Podem ser desestabilizadas. Mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual na infância, ter passado por alguma experiência traumática, como por exemplo um acidente muito trágico, que você às vezes viu outras pessoas mutiladas, tal, e aquela lembrança traz um sentimento muito negativo. Isso pode desencadear uma crise de ansiedade, que vai ter um desdobramento para síndrome de pânico, pode inclusive ter um outro desdobramento e entrar numa depressão moderada.
né? São evoluções, estágios da doença. Então por isso que é importante a gente estancar desde o começo, né? Estancar inicialmente. Mas não poderia ser, alguém uma vez perguntou, como só um transtorno de ansiedade? Qual a diferença de um transtorno de ansiedade e dessa síndrome do pânico? O transtorno de ansiedade não é um vetor constante, ele é linear. Quer dizer, você é ansioso 24 horas por dia. Você está fazendo um negócio e agora já está pensando o que você vai fazer depois. Você está vivendo hoje pensando, pô, que eu tenho que fazer amanhã mesmo? Amanhã, a tal hora, eu tenho que fazer isso. Então isso é a pessoa ansiosa, aquela expectativa, né? Ah, já chegou? Já estamos chegando? Ah, fulano falou que ia estar em casa às 4. Olha, são 4h05 e não chegou. Eu vou ligar para a pessoa, aconteceu uma tragédia. Então isso daí é uma ansiedade, né? Ela se distribui no nosso dia a dia. Já o pânico não, são ataques repentinos. Você tem uma vida normal, tá tudo bem. E de repente aquilo starta e você tem aquele sentimento de morte, de angústia, de desespero. Você tem realmente a sensação que vai morrer. Não é pressão, né? Então, mas oração ajuda? Nem sempre. Sabe alguém que está com dor? Muita dor, né? Não adianta você orar só por essa pessoa, você vai ter que dar um analgésico para ela. Alguém que fraturou o braço, não adianta você orar, você vai ter que ir no ortopedista, às vezes foi uma fratura que desalinhou o osso, vai ter que alinhar o osso, vai ter que engessar. Então nem sempre, a oração ela serve como suporte espiritual, que é muito importante, a gente vai falar nesse vídeo também. Mas o primeiro passo é você descartar as causas naturais, busca a medicina, Deus ensinou para nós a medicina. A medicina vem de Deus, né, para curar as pessoas, para trazer bem-estar, para prolongar a sua vida, né? Então é algo extremamente positivo. Então você só vai pensar nas causas espirituais depois que as causas naturais forem esgotadas, né? Então, tem alguma maneira de eu prevenir? Eu não quero ter síndrome do pânico, não tem como prevenir, né? É uma coisa que simplesmente acontece, a ciência até o presente momento não conhece exatamente nada que possa prevenir a doença, né? Então o que nós podemos fazer? Nem sempre essa doença vai ter cura, ela vai ter controle. Quem tem síndrome do pânico vai ter controle. Uma vez encontrado, diagnosticado a síndrome, essa pessoa vai ter uma medicação para tomar e ela vai aprender a perceber os sinais do corpo dela que, puxa, eu estou começando a sentir o sintoma do pânico. Então ela toma a medicação. Normalmente é um Rivotril sublingual, está muitas vezes associado ao citalopram também à noite, mas é uma dose baixa, né? Uma dose baixa que não é a dose para depressão. Então, para manter o controle, você precisa de um diagnóstico médico, precisa. Não tenha vergonha de ir no psiquiatra, não. A gente imagina psiquiatra, é coisa de louco, é coisa de maluco. Não, psiquiatra é o médico do cérebro, o cérebro fica doente. É como você ir num cardiologista, num gastro, é o médico do cérebro. Ah, mas não é o neuro? O neuro sim, doenças patológicas do cérebro, desbalanço ali no cérebro, né? Mas quando você vai no psiquiatra, você está buscando o equilíbrio das suas emoções no cérebro, que muitas vezes são frutos dessas enzimas, dessas descargas eletroquímicas que ocorrem no interior do cérebro. Então, às vezes, nós precisamos equilibrar isso e o suporte medicamentoso ajuda. Muitas mulheres, por exemplo, têm depressão pós-parto, né? E aí acabam realizando um tratamento com suporte medicamentoso e saem muito mais depressa dessa curva depressiva, né? Então, os medicamentos, né, vão te ajudar bastante. O médico que vai avaliar o custo-benefício, tá? Porque quando a gente entra em medicações, né, associações de medicações, muitos remédios têm efeitos colaterais. Por exemplo, né, não é nem o caso da síndrome do pânico. Tá? Quem tem depressão e vai tomar uma medicação como o Ketos, vai tomar o Seroquel, ou vai tomar alguma coisa como Trileptal, enfim, tem algumas associações, né? Ou Prozac, que é o mais conhecido de todos. Você vai observar, se você lê os efeitos colaterais, gente, é assustador. Efeito colateral do Prozac, morte súbita. Mas todas essas gamas de antidepressivo mudam o seu metabolismo e fazem com que você engorde. Tá? Então é um efeito colateral. O médico que vai avaliar a dose, a associação, para causar o menos dano colateral no seu corpo, tá bom? Então fica aqui a dica para você, mas procure o médico sim, se não procurar a coisa vai ficar pior, né? O que pode ajudar quem tem síndrome do pânico? Evite excessos, tá? Não tem excesso de álcool, nem de fumo, pratique exercícios físicos, isso libera serotonina, você gasta energia, você acaba tendo uma vida mais feliz, mais equilibrada, você tem onde drenar, né, uma válvula de escape, você tem onde drenar suas emoções ali, então isso é muito positivo, né? Fazer atividades físicas é bastante positivo.
Encontre fonte de prazer, lícitas, óbvio, né? Então, poxa, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de assistir um seriado na Netflix. Se permita ter esse prazer. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer bem. De vez em quando eu vou num restaurante bom e vou comer bem. Vou me dar isso de presente, você precisa disso, né? Nós somos seres humanos, nós temos as nossas necessidades. E muitas vezes nós nos privamos daquilo que poderia nos fazer bem. Porque, o que vão pensar de mim? Eu estou gastando muito dinheiro comigo. Às vezes você precisa. Eu tenho que investir na academia para mim. A academia para mim é uma válvula de escape, é algo que eu posso drenar a minha atenção e é algo que me equilibra, né? Se eu não fizer academia, gente, eu piro, né? O Daniel fica maluco. Então é um investimento que a gente tem que fazer em nós, né? Cada um tem que encontrar o seu. E ter amigos de verdade que te amam. Você está cercado de amigos que literalmente, verdadeiramente te amam. Não pessoas que estão próximas de você para tripudiar, para apontar o dedo, para te questionar, para dizer que tem demônio. Não, não é demônio, né? Aí a pessoa diz, mas Daniel, eu estou tomando remédio, eu continuo a ter ataques de pânico. Sim, você vai ter. Porém, a medicação funciona, né? Quando você toma medicação, estanca, não estanca? É isso que acontece. Então, na hora que você sentir a curva, medica. Mas quem vai dar a medicação é o psiquiatra, né? Então, não é demônio. Quem demoniza todas as coisas que não compreendia era o homem da Idade Média, conhecida também como Era das Trevas, né? Que depois veio o Iluminismo. Então, aqueles 1000 anos de cegueira, eles demonizavam tudo. Tudo era demônio. Qualquer coisinha era demônio. Se tivesse um gato preto na sua casa, já era demônio, né? Então, eu lembro que quando eu era pequeno, você vê como a gente vai mudando a nossa maneira de pensar, né? Quando eu era pequeno, quando chovia, eu acreditava que, minha mãe dizia, né, que o Papai do Céu estava lavando o céu. Então chovia, né, aquela água estava lavando o céu. E o barulho dos trovões era Deus, né, arrastando os móveis para lavar o céu. E eu acreditava naquilo piamente, era criança. Eu lembro quando minha mãe quis me desvincular da chupeta, ela falou que uma pombinha teve bebê, filhote, pombinhos, filhotes, elas precisavam da minha chupeta. Então eu caridosamente ofereci minha chupeta no altar, né? E pronto, abri mão. Então às vezes nós somos crianças e acreditamos nessas alegorias, né? Mas quando você cresce, você pondera, você é um ser pensante, é um ser inteligente. Então antes de pensar em causas naturais, pense primeiro, causas espirituais, perdão, pense primeiro nas causas naturais. Elimina as causas naturais da sua vida, né? Hoje você é homem, você é mulher, você não é mais menino, não é mais menino. Nós crescemos, amadurecemos, pensamos. Como é que eu ajudo uma pessoa que tem síndrome do pânico? Daniel, minha esposa tem, né, meu marido tem, minha filha tem. Como é que eu ajudo essa pessoa? Não adianta você chegar para ela e dizer, olha, calma, tá tudo bem, não está acontecendo nada, a pessoa está sentindo aquilo. Por mais que você fale, aquilo não vai acalmar a pessoa. Diz, olha, já vai passar. Tentar distrair com outros assuntos, segura na minha mão. Em alguns casos pontuais isso pode até funcionar, mas não é a regra. Sabe o que realmente funciona? Vamos lá. O medicamento vai proporcionar um controle mais rápido. Então começa medicando. Estou com dor de cabeça, eu tomo medicamento. Né? Você quebrou o braço, você vai no médico. Você tem que recorrer aos recursos naturais. Né? Então, essa é a primeira fase. Né? Então você pega e a pessoa precisa da medicação, precisa sim do acolhimento familiar, e a segunda ponto, segundo ponto, né, nesse tripé de sustentação que vai fazer com que esse paciente tenha uma vida saudável, tenha uma vida feliz, merecidamente feliz, não é? Então, precisa ter o apoio medicamentoso, precisa ter o acolhimento familiar, tá? O apoio de quem te ama de verdade, os seus amigos. Não te cerque de víboras, não. Não te cerque dos amigos de Jó, não. Se afasta desses, tá? Que tenham geralmente seus amigos leais, fiéis, que te amam, que querem o seu bem. Se cerca desses. Minha avó sempre dizia, escuta muito o conselho do sábio, mas escuta mais o conselho daquele que muito te ama. Então, você precisa estar cercada de pessoas que te amam. E uma outra coisa, sim, você precisa do apoio, né, espiritual, pessoas que orem por você, que intercedam por você, né, que possam ser participantes da sua vida num processo de intercessão. Então, nesse tripé, né, o apoio medicamentoso, o acolhimento familiar e o suporte espiritual te mantém estável.
Mas para sempre? Não, de vez em quando você vai ter uma crise, né? Mas você tendo esses 3 apoios, você se recupera mais depressa, você se recompõe mais rapidamente, né? E aí, é claro, a gente entra naquela outra fase da síndrome, que é o medo de sentir medo. Você teve o medo a primeira vez, você tem medo, poxa, eu não quero passar por aquilo de novo. Eu lembro que foi até um depoimento que o padre Fábio de Mello fez na televisão. Eu achei incrível ali a sinceridade dele, a honestidade dele. Aí você vai dizer para mim, eu já sei que tem aí os legalistas, tem os religiosos, tem os analógicos, e vão dizer assim, Daniel, a Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. É a Bíblia falando, Daniel. Ok, vamos entender então? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação é equilíbrio, tá? Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos. E se o pânico é um desdobramento da ansiedade, pode ser fruto de uma crise de estresse, então eu poderia estancar isso não sendo ansioso, né? Por coisa alguma. Antes de tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento que a gente não compreende, né? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ok, Filipenses 4, de 5 a 7. Quem escreveu a carta aos Filipenses foi Paulo, né? O mesmo Paulo vai escrever mais adiante o seguinte: porque sabemos que a lei é espiritual, mas você, somos carnais, vendidos sob o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. O que eu quero fazer eu não consigo. E o que eu faço, eu não aprovo. Porque existe algo dentro de mim, um conflito, sendo gladiado, sendo batalhado dentro de mim. Há um conflito interior aqui. Mas o que aborreço, isso sim eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Veja que Paulo fala o pecado que habita em mim, mas o demônio que habita em mim, porque é o encosto, porque é a opressão. Não, é o pecado que está em você, que está em mim. E o espírito sobrepuja a carne. Não é a carne que sobrepuja o espírito. Nem tudo é demônio. Às vezes é o pecado. Tem gente invejosa, não tem? Tem gente cruel, tem gente maledicente, maledicente. Tem gente que faz fofoca. Isso é da natureza humana, tá? Não é demônio. Existe o demônio da fofoca, o demônio da maledicência, não, da inveja. Não tem nada disso, não. A pessoa é invejosa, a pessoa é maledicente, a pessoa é caluniadora, né? Porque é. Os fariseus, em momento algum, Jesus expulsa o demônio do fariseu. Fariseu hipócrita, raça de víbora, sepulcro caiado, condutor cego. Não é? Não era o demônio, era a natureza, era o coração, era o caráter deformado, podre, né? Então nós temos que ver muito bem aqui a ação e a reação. Então note, não era o demônio, né? Mas o pecado que habita em mim. Aí ele continua, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Olha só Paulo falando. Quando as pessoas dizem que eu sou tão bom. Eu sou santo. Não existe homem na terra mais ungido do que eu. Né? Teve até um político que falou que ele era mais honesto que Jesus Cristo. Quer dizer, o pessoal tem assim uma petulância, estapafúrdio tão grande, né? Eu sei que em mim isso é a minha carne, não habita bem em mim, não habita bem em mim. E com efeito, o querer está em mim, o desejo de acertar está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o conflito de Paulo, está entendendo esse conflito? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, não é o demônio que me influenciou, minha escolha, né? Meu caráter precisa ser moldado. Acho então que a lei em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. A minha essência maligna está comigo. Porque segundo o homem interior, meus desejos, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, nos meus olhos, na minha língua,
né, no meu dedo apontado, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, da mente e do coração, que prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, né? Então é uma batalha travada nas emoções. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 14 a 24. Então o que nós vamos chegar de conclusão aqui? Existem dois mundos, tá? Vamos ser realistas, eu tenho que passar a verdade para você, eu não posso passar uma mensagem triunfalista. Temos o mundo ideal, perfeito, maravilhoso, flores. E temos o mundo real, né? Então vamos trazer um equilíbrio entre o mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, todos nós somos seres perfeitos. Somos capazes de julgar todo mundo, determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? E pronto, esse é o mundo ideal, somos perfeitos, somos santos, né? Não, a gente não se entristece, não, o crente não se abate, porque a alegria do Senhor é minha força, eu estou feliz todos os dias da minha vida, eu não choro, eu não tenho problema, eu estou rico, eu não peco, eu não faço nada errado. Somos santos, somos justos, né? Nós conseguimos todas as coisas, consigo ser rico e tudo mais, não perco controle nunca, eu tenho sempre equilíbrio emocional em todas as situações, até mesmo no trânsito, né? Eu tenho total paciência com aqueles que me ofendem, que denigrem, que me depreciam, né? E somos sempre equilibrados e sábios, somos super-homens, né? Esse é o mundo ideal, não é isso? Só que não, né? O mundo ideal, ele não coaduna com o mundo real. O mundo real diz o seguinte: os heróis da fé erraram. Heróis da fé erraram. Nós erramos, falhamos, pecamos, choramos, sangramos, somos humanos, né? Então esse dilema, esse conflito é notório e é histórico, né? Jesus ele veio para que você e eu tivesse uma vida em abundância. Essa vida em abundância não significa uma vida em triunfalismo, mas é a paz que transcende todo entendimento. Ou seja, quando sua mente não compreende como é que pode, eu estou no meio de um turbilhão de problemas, mas eu ainda tenho paz, porque eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu estou tendo síndrome do pânico, eu estou tendo depressão, eu estou meio nervoso, eu estou ouvindo voz, será que eu estou com esquizofrenia? Será que Deus esqueceu de mim? Não, tem tratamento. Tem medicamento. Gente, eu sei que se um pastor falasse isso para um público de 10 mil pessoas, por exemplo, olha galera, todo mundo que está ouvindo voz tem pesadelo, está sentindo medo, então isso é opressão, é demônio, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é nada disso, não é demônio, são doenças psiquiátricas, procure um médico, vai te orientar, vai tratar, vai curar ou controlar a sua doença e vai ter uma vida normal, né? Porque a grande minoria apresenta de fato uma influência espiritual, né? Se a gente parar para pensar friamente desde hoje, que o demônio só vai oprimir aquelas pessoas que oferecem alguma resistência, alguma legalidade. E hoje nós estamos realmente em um momento que o amor tem se esfriado, haverá pois fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Então, se o pastor falasse isso, ia haver um êxito nas igrejas. Aqui não vai ter a cura? Aqui não tem prosperidade? Aqui então é coisa psiquiátrica, não é demônio? Demônio, se não é demônio, então eu vou embora, porque quem tira o demônio é a igreja. Eu paguei lá o carnê, levei a coisa ungida e o demônio ia embora. Né? Se tocar em mim o manto consagrado, o demônio vai embora, mas só que não é bem assim, né? Então você tem que usar todos os recursos que você dispõe para ter uma vida saudável, né? Não deixa de buscar um amparo médico, acolhimento familiar, o apoio espiritual, mas faça mais. Ajude quem precisa, faça empatia com as pessoas, sabe? Precisamos exercitar a nossa compaixão, compreenda mais as pessoas, julgue menos, abrace mais, não critica. Para de ficar ofendendo as pessoas, ainda mais ofendendo situações que você não conhece. Às vezes a pessoa está passando por uma crise tão intensa, né? E de repente você vai lá e pisa em cima. Você está assim porque você tem brecha. Você está assim porque você tem legalidade. Você está doente? Tem uma brecha na tua vida. E Paulo? Paulo foi perseguido, foi apedrejado, foi açoitado, foi preso. A vida de Paulo estava cheia de brecha, né? Pois é, essas coisas não vão te falar. Então, eu vou passar aqui para os depoimentos em seguida, tá bom? Antes de passar para esses depoimentos, só um lembrete rápido para vocês. Eu vou passar em seguida depoimento de 2 pessoas, a gente já fecha esse bloco. Lembra da gente, tá? Lembra do Daniel, lembra da Isabela, lembra desse ministério.
Todo final de semana vai ter um vídeo novo para você, para trazer esclarecimento, edificação, fortalecimento da sua fé. Eu trabalho nesses vídeos, às vezes 3 dias para preparar a pauta de um vídeo, dependendo, né, a robustez dele. Então eu procuro fazer o meu melhor, ministro seminários da base, procuramos escrever os melhores livros, com mais conteúdo para você, né, dar o melhor. Nós não ganhamos para isso, ninguém está aqui cobrando para você 15% de dízimo, trízimo, oferta da promessa, nada disso. Simplesmente as ofertas que chegam até aqui são ofertas de amor, né, de amor. Então eu peço àqueles que lembrarem da gente que estendam a sua mão. Eu não faço nada para constranger, tá? Eu não fico mostrando no Snapchat ou no Instagram, olha minha geladeira, como é que tá. Uma vez só eu mostrei a conta corrente, mas dentro de um contexto de mostrar como é a vida de um missionário. Mas eu não fico buscando essa autocomiseração, né? Buscando que as pessoas venham investir na gente por pena. Não. Ou faça por amor e gratidão ou não faça, né? Se fizer com medo da maldição ou esperando uma recompensa, não faça, não quero. Você não vai ser abençoado, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Eu vejo aí, já falei, pessoas cobrando 15% de dízimo, outros cobram trízimo, né? Outros pedem 1 milhão de pessoas dando 100 reais, vendem a Bíblia por 900 reais, meias por 150, martelo por 1.500, manto por 1.000, suco ungido por 1.000 reais. Quer dizer, misericórdia, né? Sabe o que a Bíblia fala? 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, né? Mas Deus ama quem dá com alegria. É isso. Simples assim, poderoso assim, né? E Atos dos Apóstolos 20:35. Em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. E eu tenho provado isso na minha vida. Último texto, vamos encerrar aqui, Filipenses 4:18. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que o suficiente. Paulo está feliz, ele não recebeu o dízimo das comunidades, ele está recebendo uma oferta voluntária dos filipenses. Dá uma olhada lá no contexto, né? Estou suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Chegou até mim o donativo, chegou donativo, não chegou o dízimo, não chegou a campanha da prosperidade, chegou a oferta voluntária, né? São oferta de aroma suave, um sacrifício agradável, aceitável e agradável a Deus. É isso que nós devemos procurar, né? Dar o melhor para Deus. Vamos dar os depoimentos? Presta atenção e respeito a essas pessoas, tá bom? Eu sou a Natália e vou compartilhar um pouco com vocês da minha experiência com o transtorno do pânico. Eu descobri o meu transtorno do pânico em janeiro de 2017 e uma madrugada que eu comecei a passar muito mal, achei que eu ia morrer, tinha uma sensação assim de que eu não me reconhecia, parecia que eu não reconhecia o meu próprio corpo, foi uma sensação muito ruim. Fomos para o hospital, fiz diversos exames, exame de sangue, eletrocardiograma, e então veio o diagnóstico de que eu não tinha nada físico, né? E aí os médicos, os enfermeiros conversaram comigo, falaram, olha, provavelmente isso é um transtorno do pânico, procura um psiquiatra. Como eu já tinha tido sintomas parecidos com esse já há alguns meses atrás, eu sabia que eu não tava bem, porque eu tava assim, tendo muitas crises de choro, eu tava muito estressada, não tava conseguindo dormir direito. Procurei um psiquiatra, comecei a tomar medicação e depois que eu comecei a tomar medicação eu vi o quanto realmente eu estava mal, porque tinha dias que eu não conseguia nem levantar da cama, eu tinha muito medo, porque a síndrome do pânico é o medo de ter medo. E eu tinha muito medo de, sei lá, ficar presa em algum lugar, eu tinha medo de ter ataque de pânico na rua e estar sozinha, né? Então, assim, existe um período de aceitação da doença, né? Que você precisa aceitar isso, seu diagnóstico, não espiritualizar, mas saber que existe a medicina que tá aí para poder te ajudar e que as medicações, elas vão fazer você se sentir melhor. Por mais que no início, quando você toma as medicações, às vezes você se sente um pouco mal, tem alguns efeitos, mas as medicações são muito seguras, né? Até mulheres grávidas podem usar. Então é uma medicação muito segura, não tem problema algum. O apoio, eu acho que da família, dos amigos, é essencial no momento em que você descobre o pânico, porque a primeira coisa que você se pergunta, por que comigo? Por que tá acontecendo comigo? Será que eu tô enlouquecendo? Será que tá acontecendo? Será que eu tô fazendo? O que será que eu tô fazendo de errado? Né? A primeira coisa que você se questiona.
Mas hoje, olhando pra trás, né, há 10 meses que eu faço o tratamento do pânico, eu vejo o quanto o transtorno do pânico ele me fez ser dependente de Deus. Ele me fez olhar mais pra Deus, o pânico me fez mais humilde. Então eu hoje vejo isso como um crescimento pra mim. Porque nos momentos em que vinham as minhas crises, que você não tem controle, né? Parece assim que você vai enlouquecer, que você vai ter um infarto. Eu hoje eu já consigo lidar muito melhor com pânico quando eu tenho crise, eu tomo uma medicação, né? Coloco debaixo da língua e todos os dias de manhã eu tomo uma medicação, outra medicação de tarja vermelha e quando tô com as crises tomo esse de tarja preta. Mas você começa a aprender a lidar com isso. Então, assim, se você tem algum tipo Você ouviu esses relatos das pessoas, ouviu o Daniel falando das pessoas que têm esses problemas, esse tipo de problema. Se você sente qualquer coisa, procura um psiquiatra, procura um médico, porque eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu me sinto muito mais calma, hoje eu sinto que os meus pensamentos, assim, eles são muito mais equilibrados, eu consigo prestar mais atenção nas coisas. Eu acho que hoje eu sou eu mesma, né? Não aquela pessoa que vivia deprimida, que vivia triste, que achava que era estresse, porque tudo a gente acha que é estresse. E depois que eu aceitei a doença, acho que tudo na minha vida melhorou e o apoio que eu tive do meu marido foi essencial, da minha família, dos meus amigos. Às vezes ainda existe um pouco de preconceito quando as pessoas sabem que você tem qualquer tipo de doença psicótica, psiquiátrica, sei lá, vamos dizer, as pessoas têm preconceito, falam, ai, para com isso é frescura. Isso não é frescura, gente. Isso não é frescura. Então, assim, busquem informações. Eu passei a ler muitos livros sobre esse tipo de problema. Os livros da doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra maravilhosa. Li quase todos os livros dela e comecei a entender muito, comecei a ver vídeos no YouTube e ver que tinha pessoas com os mesmos problemas que eu e que aquilo não era a pior coisa do mundo, que aquilo tinha solução. E então o que eu digo pra você, se você tem qualquer coisa, sente qualquer coisa parecida com isso, falta de ar, começou a ficar muito estressada, sensação de morte, procura um médico, porque isso tem jeito. Tem jeito pra mim, teve jeito pra milhares de pessoas e pode ter jeito pra você também. Tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Olá, pessoal. Eu venho aqui contar um pouquinho da minha história com pânico. Eu tenho pânico há 10 anos e como que ele surgiu na minha vida. Na verdade, eu senti alguns sintomas já do pânico, que era um pouco de taquicardia, um pouco de historese. A princípio eu achei que era um problema cardiológico, eu fui no médico, verifiquei que não tinha absolutamente nada. Um belo dia eu estava assistindo o Jô Soares, na época que ele tinha o programa às 11h30, e aí foi passando o horário e o programa eu via que estava acabando e que eu estava ficando acordada. E eu via pela janela todas as casas com as luzes já se apagando, tipo, todo mundo tá indo dormir e eu tô aqui sozinha. E essa sensação de estar sozinha foi primeira crise de pânico que eu tive realmente. Eu tive uma taquicardia muito forte, uma sensação de que eu não conseguia mais respirar, que o ar não entrava dentro dos meus pulmões e eu fui para o hospital. Esse acho que é um passo que muitas pessoas que têm síndrome do pânico acabam passando, né? Ir para o hospital. Até no hospital eles chamam, chegou a pessoa com chilique, enfim. Eles medicam muito rápido, né? Você já consegue uma melhora na hora praticamente, porque eles medicam na veia, com ansiolíticos. E aí começa a sua busca a um psiquiatra que vai te compreender, que vai te entender, e a busca pelo remédio perfeito para você, com a dose certa. Eu passei por vários remédios diferentes. Então, todos que vocês possam imaginar foram os remédios que eu passei. E depois disso, eu acho que vem a sensação de que você consegue aprender melhor o que são esses sintomas, a entender melhor o que está acontecendo com você. Lógico que uma ajuda psicológica muito bem-vinda e um acompanhamento do psiquiatra constante na sua vida, pelo menos uma vez por mês, você ir lá,
e relatar como você está sentindo para poder dosar melhor esses componentes químicos. Então, esse foi o primeiro caso que eu tive de pânico, e o segundo, na verdade eu tive vários outros, mas o que eu tive em público primeiro foi quando eu estava na faculdade de Direito que eu fazia, e eu tive uma sensação de morte iminente na sala. Uma amiga minha de curso me levou para um ambulatório, e lá no ambulatório nós nos deparamos com uma moça inexperiente que estava lá, talvez uma pessoa que tinha recém-formado em auxiliar de enfermagem, e ela não sabia o que era pânico. Então quando eu falei, eu tenho síndrome do pânico, tal, eu preciso ficar aqui, tentar voltar a respirar, tomar meu remédio, ficar calma, ela perguntou se queria que eu chamasse um pronto-socorro, né, uma ambulância para me levar ao pronto-socorro. Aí eu percebi realmente que ela não sabia o que era síndrome do pânico, que ela achou que eu estava tendo um ataque cardíaco. Na verdade, o pânico é um medo iminente de que algo muito grave está para acontecer. Né? Você está sempre alerta, você está sempre em luta ou fuga, você está alertíssimo para uma catástrofe. Então, eu já percebi que há várias pessoas que eu converso que têm a síndrome do pânico, que são assim, geralmente as pessoas mais proativas, aquelas que fazem tudo pelos outros, aquela que leva o mundo nas costas, que quer ajudar todo mundo, que tem sempre uma palavra amiga, mas essas pessoas são muito sensíveis e acabam sendo massacradas pela sociedade, se é que essa é a palavra. Então as pessoas acabam julgando mais, condenando mais, e acabam colocando essa pessoa muito para baixo. E os remédios ajudam isso também, porque você acaba engordando. Os remédios, que é engraçado, ele trata a sua ansiedade, mas te deixa um pouco mais ansioso, porque está sempre próximo, você tem que estar sempre perto desse remédio, e quando você acha que vai acabar o remédio, você já fica ansioso e acaba comendo para compensar e te preencher esse vazio. Então aí a gente acaba ouvindo os julgamentos familiares, você tá gorda, você não se cuida, você tem demônio, você não vai na igreja, você tem brecha, você tem uma legalidade. Então tudo isso não existe, né? Eu acho que a melhor coisa que uma pessoa que tem pânico tem que ter são pessoas do lado que entendam muito bem o que está acontecendo com você. Então, familiar, leia, estuda, vá com a pessoa no psiquiatra, ele vai te explicar muito bem o que é. O psiquiatra não é médico para expulsar demônios. Se fosse assim, né, a pessoa tem pânico ou tem uma doença de ansiedade, o clonazepam ou o Rivotril, já você tomava, enfim, e sairia esse demônio. E não é uma verdade, né? Então, o que você pode fazer para ajudar uma pessoa que está tendo um ataque de pânico? A princípio, perguntar para a pessoa se ela tem remédios, se ela toma remédios para o ataque de pânico. Geralmente, quem tem pânico anda com essa cartelinha aqui. Não sei se vocês conhecem, essa cartelinha aqui é o Rivotril sublingual. Esse Rivotril sublingual, ele tem uma medicação pequena, uma baixa dose, 0,25 miligramas. E como que ele funciona? Você coloca embaixo da língua um comprimido e ele dissolve. Ele dissolve em 3 minutos. Então você fica com ele debaixo da língua até ele dissolver. Quando você terminou de dissolver, você toma um pouco de água e espera para verificar se realmente o pânico passou, se diminuiu. Caso contrário, você vai se medicando à medida que o médico passou para você o quanto você pode medicar. Tá? Esse é um remédio, o famoso tarja preta, que ninguém precisa ter medo dele. Não vicia, tá? Eles têm, é muito bem feito esses remédios, tá? Eles são remédios muito bem feitos pela indústria farmacêutica. Não há como você viciar, porque você vai tomar apenas quando você realmente tá com um ataque de pânico. E depois você toma também, eu tomo aqui o Citalopram, que é um remédio que eu tomo toda noite, uma baixa dose. Ele não chega a ser uma dose para depressão, ele é um remédio apenas para você controlar o pânico. Então, nada, né, com o tempo você vai entendendo que não é um bicho de 7 cabeças, ele é só de 6, 5, enfim, não sei. Mas você vai aprendendo mais como lidar com esses sintomas e sabendo mais quando eles estão chegando perto de você.
Então, lógico que você tem que ter fé, você tem que acreditar que vai melhorar, a família tem que estar apoiando e não denegrindo, não apontando o dedo e acolhendo esse paciente, né, que está precisando de carinho e atenção e não de dedos apontados. E, lógico, sempre ter um psiquiatra do seu lado, sempre ter um psicólogo acompanhando você. É uma fase, essa fase vai passar. Apesar de eu tomar remédio há 10 anos, eu estou super controlada. É muito raro eu ter um ataque de pânico, muito raro mesmo. E uma das coisas que me beneficiou foi que eu aprendi quem me fazia mal. E eu me afastei das pessoas tóxicas. Então, esse foi, acho que, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Me afastei das pessoas tóxicas para mim, sejam elas parentes ou não, não importa, porque neste momento o mais importante é você que está em tratamento e não o que as outras pessoas vão pensar. Então é o momento de você ser um pouquinho mais egoísta, de cuidar um pouco mais de você, fazer exercício físico, procurar médicos para te ajudar, te auxiliar, ficar do lado de pessoas que te amam de verdade. Então é isso que eu tenho para dizer a respeito da síndrome do pânico. Eu espero que você que está sentindo alguns sintomas de pânico procure ajuda, tá? Vá no psiquiatra, você vai se sentir muito mais confortável sendo medicada e podendo ter uma vida normal, tá bom? Obrigada! É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, tenha fortalecido a sua fé, tenha lhe dado norte, tenha lhe dado rumo, que é para isso que nós estamos aqui, para servir os que servem. Que Deus te abençoe e te guarde.